Olá, alunos da segunda série do ensino médio, professores e até mesmo pais que estejam aí assistindo a este vídeo. Eu sou a professora Elaine, vou fazer aí a minha audiodescrição para vocês. Então, eu sou alta, branca, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma blusa branca, gelo, com um gato, brincando aqui com um livro, uma camisa jeans, uma calça jeans também. E hoje aqui para nos auxiliar temos o professor Mauro Farias. Mauro? Olá, professora Elaine, olá a todos os estudantes da segunda série. Que bom, né? Hoje nós temos aí um vídeo sobre o desenvolvimento, a aula 3 de desenvolvimento, né? Falando sobre a oficina de produção textual e oralidade. Então estamos aí, prontos para ver o que vai rolar. Perfeito. E eu esqueci de falar o meu sinal aí para vocês. O meu sinal, esse aqui, ó, que representa aí os meus cachos, ok? Então aí na tela para vocês temos algumas informações da nossa aula de hoje, como o professor Mauro disse, oficina de produção textual e oralidade, desenvolvimento parte 3. Temos aí os nossos objetivos, que são os mesmos da aula anterior, mas vamos reforçar aí o primeiro, tá? Desenvolver o aprofundamento sobre a compreensão das línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável e heterogêneo. E agir no enfrentamento de preconceitos linguísticos. Então, em todas as aulas eu estou reforçando para vocês que em momento algum estamos falando que é a festa do caqui, que cada um pode fazer o que bem quiser, que não vamos utilizar a norma padrão. Muito pelo contrário. Estamos aqui falando sobre a diversidade da língua. Temos a necessidade, sim, da norma padrão, mas há outras variedades também que não são inferiores à norma padrão. Tudo isso é cultura, né? Nós temos que aprender aí a diversidade da língua para saber nos comunicarmos aí nos diferentes contextos, tá bom? É isso. E também para combater o preconceito linguístico, certo, Mauro? É isso mesmo. Partindo do preconceito linguístico, aí já começa a resolver o problema, porque não é questão de liberar ou não. Até o vídeo que a gente vai ver na aula e um outro vídeo de um professor o Ataliba, ele fala sobre isso. Ele fala, não é que você permite, é que você não pode proibir. Né? Então, o falante, ele tem essa liberdade porque é da cultura, é do meio que ele vive. Então, a gente tem que entender esses fenômenos, né? Ao invés de pensar que a gente precisa combater. Acho interessante isso. Isso mesmo. E aí, na próxima aula, vocês vão ver que a professora Mafê estará conosco, né? O quanto ela vai aprofundar aí essa questão da língua como domínio, que a língua pode ser utilizada assim como domínio sobre o outro, né? Como imposição e quais prejuízos que isso traz, ok? E aí nós temos uma perguntinha inicial que sempre temos na nossa aula para vocês irem refletindo aí no decorrer da aula, nós vamos retomar, ok? Vocês podem pensar no que nós já comentamos, o que o seu professor está falando aí na sala de aula com vocês, ok? Então, na tela, a nossa perguntinha inicial para refletirmos, tá? A partir do que estudamos e de seus conhecimentos de mundo, responda ao questionamento feito pelo professor Pedro Paulo Funari, a professora Lívia Oshiro, em sua participação no programa Diálogo Sem Fronteira. Como as pessoas são classificadas em uma hierarquia social a partir de como elas falam? Então, aí, em outras palavras, né, no dia a dia de vocês, com certeza já vivenciaram, né, no ambiente escolar, no ambiente familiar ou nos outros diversos ambientes aí comunicativos que vocês participam. De que forma que as pessoas aí são hierarquizadas, né? São colocadas numa pirâmide social, a gente pode dizer assim, para ficar mais fácil aí para vocês. De acordo com o modo como elas falam, certo? Eu estou sempre retomando para vocês aí, a nossa aula, se eu não me engano, foi na introdução ou no desenvolvimento 1, né, que nós trabalhamos lá a música dos Racionais MCs, nós comentamos bastante o porquê que é utilizada aquela variedade linguística, né, as pessoas conseguem sim se comunicar, ele tem um público específico e a questão da afetividade que a língua traz, né? A gente comentou também já com vocês que se a gente estiver em outro país, se a gente quiser brigar ou até mesmo demonstrar algum carinho, a gente quer falar aí no nosso idioma materno mesmo, porque tem essa questão do sentimento, a gente consegue demonstrar realmente as nossas experiências, a nossa história, que a língua vai, então, compartilhar muito disso, da nossa história, da nossa sociedade, da nossa cultura. Então, pensando aí na nossa diversidade, né, cultural, será que mesmo todo mundo vai falar aí o português
igualzinho em todos os lugares? Vamos refletir aí sobre isso. Vão pensando aí nessas questões que a gente está comentando aí com vocês, ok? E continuando, então, temos mais aí algumas informações para vocês. Ó, na aula anterior, propusemos uma atividade com o apoio da metodologia rotação por estações. O objetivo era que fossem compartilhadas as informações obtidas pelos grupos e suas impressões sobre elas. Nesta aula, procuraremos responder a algumas dessas perguntas. Então, a primeira que vocês tinham era essa. Quais hipóteses podemos criar para a ideia de ser poliglota na própria língua? Né? Então, nós propusemos aí para vocês algumas questões. Então, rotação por estações. O professor da sala de aula iria dividir vocês em grupos, né? E estações, e vocês teriam que passar aí por todas as estações, compartilhando aí as informações das perguntas que cada grupo tinha, ok? E a gente vai hoje observar aí quais são as possíveis respostas para essas perguntas e vocês podem comparar com o que vocês responderam, ok? Aqui vai estar o professor Mauro aí, dialogando junto comigo sobre essas questões. E aí, Mauro, o que você vai ser poliglota? Eu seria a sua estação. Isso. A sua estação única. É. Mas é interessante, a gente vai fazer a nossa conversa aqui, mas essa atividade em rotação por estações, ela é super interessante, a gente tem trabalhado isso também no nosso componente. Aliás, depois eu vou fazer propaganda do meu componente aqui, claro. Tá? Uhum. Então é o seguinte, a ideia de ser poliglota, né, que é uma fala do Evanildo Bechara, né, um linguista muito importante aqui para nossa língua brasileira, né, o nosso idioma, ele fala que ser poliglota na própria língua, ele está querendo trazer a ideia de que a gente precisa saber interagir em todos os contextos nas diversas variedades linguísticas, né? Então, tratando a língua como um fenômeno vivo, né? Como um processo vivo, né? Uma coisa que funciona além da imposição das convenções. Ou seja, criou-se uma forma de léxico e de palavras e de frases com uma ideia, mas essa língua, esse processo, ele acaba sendo influenciado pelos falantes, através do tempo, dentro dos contextos, né? E de forma que essas interações, elas acabam trazendo essas variantes. Então, saber em que contexto você está e como interagir dentro desse contexto, trabalhando a variedade linguística apropriada, seria esse poliglota na própria língua, que o poliglota é uma pessoa que fala outros idiomas, né? Mas aí dentro da própria língua, ou seja, no seu próprio idioma, você saber tratar as diversas variedades que existem. Sim, né? Perfeito, isso mesmo. Vamos ver aí a possibilidade que a gente colocou para vocês de resposta. Então, eu vou colocar na tela para vocês. Então, ser poliglota na própria língua nada mais é do que conhecer, reconhecer e valorizar as diversidades linguísticas como forma de identidade cultural e evolução da língua. Então, vamos lá. Conhecer, reconhecer, valorizar as diversidades linguísticas, ok? Como forma de identidade cultural, evolução da língua, além de saber se comunicar nos diferentes contextos comunicativos e combater preconceito linguístico e tantos outros atrelados a ele, né? É isso. Então, se a língua aí é uma representação da minha vida, da minha identidade, pense como a pessoa se sente quando você chega e fala assim, Mauro, você não sabe falar não, o que você está falando? Exatamente. Né? Exatamente. A pessoa ela vai ficar perdida, certo? Porque, de novo, grifem aí essas palavras que eu grifei para vocês na resposta e vocês podem aprofundar aí com o professor. Então, conhecer, reconhecer, valorizar diversidades linguísticas, identidade cultural, evolução e, combater o preconceito linguístico e tantos outros atrelados a eles, né? A ele. Então, nós comentamos isso já com vocês também, né? Que não é apenas, entre aspas, aí, o preconceito linguístico, mas traz várias outras questões, né? Então, se eu pego uma variedade específica, eu tenho ali um grupo que a representa, né? Se eu menosprezo essa variedade, automaticamente eu menosprezo esse grupo. Se eu menosprezo o grupo, a cultura dele, por aí vai, né, Mauro? Sim. Eu estava pensando aqui, quando você estava explicando, sobre essa questão dos preconceitos, os tantos outros, né? E aí eu lembrei que uma das falas do professor Ataliba é exatamente isso. Ele fala o seguinte, que o preconceito linguístico, geralmente ele já vem impulsionado por outros preconceitos que têm relação com aquela classe social, né? Então, eu estava lembrando de um exemplo, quando a gente, por exemplo, se uma pessoa de uma classe social um pouco mais destacada, né?
fala com um sotaque ou fala com uma pronúncia que não é aquela que a gramática normativa determinou, geralmente a gente estranha, mas às vezes a gente até questiona. Por que será que fala assim? Por exemplo, quando a gente ouve falar em alguns jornais, né? Recorde, né? A gente estranha, mas aí de repente você procura no Google, aí a pessoa fala assim, mas tá meio que normalizando, porque já se meio que consagrou falar assim, recorde. E aí se a gente for olhar, por exemplo, a norma culta diz pelas regras de acentuação que não pode se pronunciar como recorde, deveria ser recorde, né? E aí a gente aceita. Mas, por exemplo, quando a gente vê alguém que é mais simples, que aí tem um nível de escolaridade menor, está um pouco ausente dessa classe, que é uma classe já que sofre outros preconceitos, quando uma pessoa pronuncia uma frase, ela já vira meme. Sim. Né? E vira meme e vira piada. Por quê? Porque a gente já começa a associar toda aquele outro preconceito que a gente tem em relação à classe social que a pessoa pertence, a forma dela de falar. Então o preconceito linguístico geralmente ele está ligado também a outros preconceitos, ele já vem amarrado com outros preconceitos. E eu acho super interessante falar sobre isso, porque quando a gente tem esse preconceito, a gente tem que analisar se a gente já não também está valorizando ou alimentando outros preconceitos. Sim. Né? Interessante. Perfeito. E aí nas próximas 2 perguntas, vocês vão observar que, vem puxando isso que a gente já comentou com vocês. Então, qual é a possível interpretação para a frase oralidade, um processo vivo? E aí, continuando. O que se pode entender por a variedade linguística é um reflexo da história da sociedade que a fala e dos grupos sociais que compõem essa sociedade, né? Então, oralidade é um processo vivo. Então, claro que vocês já sabem disso, estão cansados de saber aí, que a sociedade ela vai evoluindo aí com o tempo nas diversas áreas. Se a gente for pensar aqui, restringir um pouquinho aí com a tecnologia, então várias palavras aí foram inseridas ao nosso vocabulário, serão inseridas, serão perdidas, né? Palavras aí do cunho mais afetivo também. Então, conforme essa sociedade vai evoluindo, né? Se formos pensar também nas ditas brincadeiras, né? Nas piadas preconceituosas que tínhamos antes, que em um determinado momento era engraçado, fazia sentido, mas a sociedade evoluiu. Refletiu né? sobre, refletiu né? sobre, né, Acabou... o uso de determinada palavra, de determinado contexto, que não é brincadeira, né? Então, observe aí como a língua, ela vai sim... É um processo que vai mudando, né? Vai mudando conforme a sociedade vai determinando. Então, na verdade, o que é mais importante é o falante, então, né? Sim. O falante é que determina como que vai ser a língua, e não a língua, não o contrário. A língua determinar como que vai ser o falante, é isso. Talvez é esse o processo que as pessoas precisam entender. Então, quando você começou a aula, você falou assim, não é a festa do caqui. Para as pessoas não virem com aquela crítica, os professores estão começando a valorizar a forma errada de falar, né? Duas coisas que a gente precisa cortar aí. Primeiro que não é isso, e a segunda é que não existe forma certa nem errada. Então, a escola, ela é o local de aperfeiçoar a norma culta, a norma padrão. Por quê? Porque é a única norma que tem técnicas estabelecidas, que tem regras estabelecidas. Todas as outras, elas vêm do falante. Então, a gente valoriza o que a pessoa tem e ensina as regras da norma padrão. Então, é exatamente isso que tem que aprender. Valorizar o que já existe, né? Não dizer que aquilo não é pertencente, porque é aí que você falou. Você vai proibir a pessoa de falar aquele grupo lexical que ela criou, você vai cortar tudo que ela tem. Sim. A cultura, a vivência, o ambiente, tudo. E aí é complicado. Muito. Que aí acaba retomando a pergunta abaixo aí, né? Que nós tínhamos. Então, vou colocar já até a resposta para vocês, ó. No dia a dia, é mais comum que as pessoas se comuniquem pela oralidade. É por este meio que elas conseguem, de forma mais dinâmica e espontânea, compartilhar e receber informações. Ó, então, de forma mais dinâmica e espontânea, compartilhar e receber informações. Logo, é a oralidade que marca e materializa, né, as transformações da língua e sua vivacidade, ok? Eu estava brincando com a Mafê, falando assim, que é até poético, né? Se a gente for pensar assim. É isso mesmo. Então, é profundo, né? Não é simplesmente você falar certo ou errado, né? Então, até mesmo as variedades, elas seguem uma norma, né? Tem. O professor fala sobre isso. Elas têm a gramática delas, têm as normas, né? Não é uma coisa que...
Aliás, a cultura é isso, né? A gente vai criando, e para criar a gente precisa pensar nisso, a gente precisa normalizar. Então, não se pode, é por isso que não se pode desmerecer, porque é como se estivesse dizendo, só quem é acadêmico é que planeja as coisas, e as pessoas, os falantes, eles criam a sua forma de comunicação, e isso deve ser respeitado como um mecanismo, né? Um mecanismo planejado. Sim, porque há outros saberes também, né? Outros saberes. A professora Janaína vai comentar no componente curricular dela sobre isso aí com vocês lá, patrimônio cultural e material. Nas nossas primeiras aulas ela participou também falando sobre isso. Então nós temos aí diversos outros saberes, né? E as pessoas sim, na sua variedade linguística ali, no seu contexto, ela consegue sim compartilhar muita informação, muita cultura e muitos saberes, ok? Isso aí. E aí a resposta da próxima questão aí para vocês. Então, se pensarmos no macro, né, no maior, no grande, temos a sociedade brasileira, que é regida pelas leis presentes na Constituição, mas dentro deste macro temos micro-sociedades que vão se organizando dentro de seus contextos sócio-históricos, Muito legal. e socioeconômicos. Essa organização se reflete na língua, aqui, que reproduz tais transformações, como, por exemplo, as cidades, os bairros que tiveram grande imigração italiana, japonesa. Podemos refletir também sobre as regiões periféricas, que, devido a grandes dificuldades sociais, como o acesso a uma educação formal, acabam por adaptarem o uso da língua às suas necessidades. Perfeitamente, né? Eu acho isso ótimo. E isso aí acontece, é uma coisa interessante também de falar da periférica, né? Essa ausência da educação formal, essa dificuldade, acaba com que a pessoa fala conforme ela ouve. Sim. Então, a coisa vai acontecendo meio na oralidade. Então, é aquele processo, né, do telefone sem fio. Eu falei pra você, quando chegar lá no fim, já não é mais a mesma coisa. Então, às vezes, a pessoa fala, o jeito que ela pronuncia, ela cortou o S, ela cortou o R, ela trocou não sei o que. É porque é exatamente a forma que ela aprendeu ouvindo. Que é como a gente aprendeu a língua portuguesa, né? Sim. A gente aprendeu ouvindo. Aí depois vem as teorias na escola que vai endireitando para a norma padrão. Então, é interessante falar sobre isso, que eles vão criando. E isso não pode ser desprezado, né? Tem um contexto aí, tem uma história que precisa ser valorizada. Então, é exatamente isso que é o processo, né, professora? Valorizar, mas a norma padrão, ela existe, ela precisa ser aprendida na escola, porque existem muitos conceitos, inclusive aqueles que gerem a sobrevivência das pessoas, que exigem a norma padrão. Né? E nós sabemos que aí, em contextos mais formais, né, Sim, a gente precisa, assim, né, para redigir um documento, até mesmo para você ler e entender o documento, né, não ser enganado ou enganada. Então, é importante, sim, que você saiba, né, e domine a norma padrão. E, sim, essa é a função da escola. Porém, também, né? É a função de valorizar, de entender, de estudar esses fenômenos, né, que são as variedades linguísticas, que não são as ligadas ao padrão, mas são aquelas que a gente considera como informais, né? Sim. E que seja democrático também, né? Exatamente. Que atinja a todos, ok? Muitas das vezes, assim, quando eu pego alguma aula de algum aluno da rede particular, é interessante, assim, que eles também têm dificuldade, viu? Mesmo assim, quem já tem o costume ali de aprender a gramática ali no osso, no tutano, eles também têm essa dificuldade. Por quê? Muitas das vezes não faz sentido para ele. Sentido, né? Porque os contextos são... eu falo isso quando eu dei aula sobre essa questão da norma padrão. A gente falou assim, os contextos em que a gente usa a norma padrão são mínimos. Sim. São mínimos. A maioria do tempo a gente usa a linguagem coloquial, a linguagem informal. A maioria do tempo a gente está com os amigos, a gente está com a família, a gente está... Então, são bem menores os momentos em que você tem que usar a norma padrão mesmo. Então, acaba que vira uma coisa que te pressiona, uma pressão, que deixa você desconfortável. Então isso não pode ser assim, isso tem que ser natural, né? É isso que a escola ela tem que transformar isso numa coisa natural, ou seja, existem os contextos que você vai precisar desenvolver a norma padrão, você precisa aprendê-la na escola, mas é preciso você ficar relaxado, porque o que importa no geral é a comunicação, e a comunicação, se ela estiver funcionando da forma adequada dentro dos contextos,
tá tranquilo, não é? Isso mesmo. De novo, reforçando aqui que nós não estamos falando que não se deve ensinar a norma padrão na escola. Vamos, não acho que é tem isso. Um GC, deixar já prontinho aí, o pessoal não ficar falando, nossa, de novo aquela libera geral. Não é isso, gente. Mesmo porque a gente volta a repetir, a gente não libera e nem proíbe nada, né? A gente só está aqui para trabalhar com os estudos, né? Isso mesmo. Então, vamos aí para a próxima questão para vocês. Vamos lá? Como se dão as mudanças representadas na oração? A língua varia com o passar do tempo. Ela é extremamente dinâmica. Varia no espaço geográfico e também socialmente. Aí temos outra aí que vocês vão responder juntos. Embora tenha um pedacinho da resposta aí, não tem problema. Ó, como ocorre a variação da língua na pronúncia, que aí seria o sotaque, no léxico, que seria o vocabulário, e na sintaxe, que seria a organização estrutural dos enunciados, né? Então, pensem aí, ó, a variação da língua na pronúncia, no léxico e na sintaxe, tá? E vou voltar aqui, ó. Como se dão as mudanças representadas na oração? A língua varia com o passar do tempo, ela é extremamente dinâmica, varia no espaço geográfico e também socialmente, né? Então, nós já comentamos bastante aí com vocês, né, ó. Socialmente, porque as sociedades mudam, né? Nos diferentes espaços aí. Então, numa mesma cidade ali, os bairros vão ter suas características específicas, né? Dentro do bairro também. Dentro do bairro também. Temos as comunidades ali específicas dentro daquele bairro. Então, observem aí como é muito... As variedades são diversas, até porque elas não ocorrem simplesmente pelo tempo, variedade histórica. Pela idade da pessoa, né? Pelo nível de escolaridade. Então, assim, dentro de um espaço pequeno pode haver diversas formas de falar, diversas formas de se pronunciar. Sim, dentro de uma mesma família, né? De uma mesma família. Às vezes alguém teve aí uma oportunidade maior de estudar, outra pessoa não, e vão ser ali as variedades, né? Sim. Diversificadas ali dentro daquele ambiente. No trabalho também, né? Então, observe aí como é muito, muito amplo. É muito amplo. E aqui no sotaque, né? Vamos lá, então, para a resposta aí para vocês, ó. Toda sociedade tem sua formação social construída a partir de seus povos primitivos. Então, a gente for pensar, né? Quando os portugueses chegaram aqui, que invadiram a nossa terra, ou a terra dos indígenas que já estavam aqui. Então, ó, já se tinha aí várias línguas também, isso que é importante pensar, né? Não é só uma. Eram e são diversos povos, né? Então, diversas línguas já tínhamos aí, tá bom? Então, para vocês irem aí buscando lá, ó, como que ela vai evoluir mesmo, tá bom? Então, continuando aí na tela para vocês. Porém, com o passar do tempo e de sua evolução, essa sociedade vai se modificando, certo? Como consequência, sua língua também. Além de sua evolução, muitas comunidades recebem influências de outros grupos, seja de modo espontâneo, como a chegada de imigrantes, por exemplo, ou com o avanço das novas tecnologias e pela cultura de massa. Ou então, de modo impositivo, que é o caso dos negros que foram trazidos escravizados para o Brasil. Neste caso, ainda vale ressaltar que existiam diferentes etnias, logo diferentes línguas. Então, também, né? Além dos indígenas que já estavam aqui, os negros que foram trazidos escravizados para cá também eram diversos povos, né? Então, diversas línguas também. Então, observem como a mescla. Então, nós temos aí, além de várias outras que não citamos aqui, né? Então, a influência que nós temos. Se a gente for pensar ali no bairro da Moca, vai ter uma influência mais italiana, né? Sim, liberdade. Japonesa. É isso mesmo. Então, tudo isso vai influenciar. Ok? E aí, agora, nós temos aí um vídeo, na verdade, 2 trechos aí de um vídeo, que nós vamos assistir e comentá-lo, ok? Então, assistam aí e anotem o que vocês percebem sobre esse vídeo. A variação linguística começa na fala do próprio indivíduo. Uma mesma pessoa não fala exatamente da mesma maneira todos os momentos, e não é só uma questão só de formalidade ou informalidade. Tem muita coisa que a gente acaba falando de modos diferentes e sem nem perceber. Por exemplo, a gente pode falar às vezes, nós vamos lá, ou a gente vai lá. Na verdade, não é nem nós vamos, provavelmente seria um nós vamos, né? Às vezes uma pessoa pode falar porta, às vezes ela pode falar porta.
Estereotipicamente, a gente pensa que pessoas do interior, aqui no contexto paulista, né, que pessoas do interior falam porta e paulistanos da capital falam porta, mas, na verdade, essa alternância acaba ocorrendo muitas vezes na fala de um mesmo indivíduo. E por aí vai, assim, os exemplos são vários. E daí, no final das contas, essa variação acaba, muitas vezes, diferenciando grupos sociais, diferentes grupos acabam falando de modos diferentes, e homens e mulheres falam de modos diferentes, pessoas mais jovens falam de forma diferente das pessoas mais velhas. Existem diferenças regionais também nos falares, né? Então, no português brasileiro existem diversas variedades. Em última instância, essa variação culmina em diferentes línguas, né? Das milhares de línguas que existem no mundo e que estão em constante mutação, em constante mudança, justamente por causa dessa variação. Perfeito. Eu tenho uma professora que eu conheço, Mauro, ela é portuguesa mesmo, e às vezes eu falo para ela assim, ai, pelo amor de Deus, me socorre aqui com isso aqui que eu tô engasgada aqui, me ajuda. Ela falou, Silene, sabe qual que é o problema? A gramática que se utiliza aqui com o português do Brasil foi formulada a partir do português de Portugal, né? Então é como se a gente utilizasse igualzinho lá o português de Portugal. Que é o exemplo de, ai, não pode falar te amo, amo-te, né? Iniciar a frase, né? Começar com próclise, né? Isso. Será que realmente, né, vai ter uma interferência no significado, naquilo que eu quero compartilhar, na estrutura, né? Então... porque o Portugal não é proclítico, né? O Brasil é bem proclítico, a gente usa muito próclise mesmo, né? Eles já não, eles são muito mais enclíticos e mesócliticos, né? Então, é verdade, isso aí é uma característica. E a gente trata isso como se fosse um problema de... gramatical, né? Sim. Não posso começar com pronome oblíquo e tal, já era um desconforto, mas até eu falei isso na aula. É interessante que na aula do 9º ano eu falei sobre isso. E começou a aula com esse negócio de te amo e amo-te. E eu falei, olha, mas não é muito mais legal falar te amo? Vai gerar uma impressão até melhor. Imagina se você chegar e falar assim, eu gostaria de falar te amo, mas tem que falar amo-te para você não achar que eu sou que eu tenho problema com gramática, né? Então, a gente pensar nisso, se a gente pensar também no vós, né? Que temos lá ainda nos pronomes pessoais, né? Por que será que não foi retirado ainda? Então, são coisas assim que a gente tem que pensar. O porquê não é mais utilizado em casos aí muito específicos, né? Temos um outro que predomina, por que não trocar? Será que não tem aí uma questão de domínio sobre isso? Né? Então, são reflexões aí para vocês irem pensando. Exatamente. Como as coisas vão mudando, é isso mesmo. Ok. Então, vamos aí para o segundo trecho do vídeo. Vamos lá? Quer dizer, qual a relação que a professora tem visto, nos casos que tem estudado, entre a variação linguística e o julgamento de classe social? Que eu acho que esse lógico, tem gênero, tem outros critérios também, mas eu digo, o básico, o tradicional é como as pessoas são classificadas numa hierarquia social a partir de como elas falam. Você falou de uma imposição, né, impor uma língua, impor uma norma, sobretudo depois da formação do Estado-nação, né, e essa ideologia de que um país, uma língua, né, e uma fé, etc. Mas, na verdade, na prática é difícil impor, né? A gente não consegue fazer com que as pessoas falem, olha, você tem que falar dessa maneira, e normalmente essa imposição é no sentido da norma culta, né, de cada língua. Você citou o RP, né, do inglês britânico, mas no final das contas as pessoas acabam falando do modo como elas falam com as pessoas com quem elas convivem, né? Essa questão da norma na escola, existe essa imposição está diretamente ligada à fala de prestígio das classes mais altas, aquilo que é considerado correto. Aliás, é o modo como as elites falam e, aliás, o modo idealizado, porque mesmo as pessoas das classes mais altas não falam de acordo com as regras do livro da gramática. Da norma culta. Perfeito. Nem tem muito o que comentar, né? Não tem. E aí é legal que você falou da hierarquia, porque foi uma pergunta que você fez lá no início, né? Isso. Então, o estudante já tem aí uma resposta, uma sugestão aí dada pela professora, falando sobre essa questão de como a hierarquia determina o que é certo e o que é errado, né? É aí que vem essas coisas. Perfeito. Então, claro que vocês podem aí irão aprofundar esse conteúdo, né? Com o professor de vocês. Temos aí uma sugestão de leitura para vocês, tá?
da tese da professora Andréia, claro que o professor falou assim, nossa, a professora quer que os alunos leiam uma tese. Eu até coloquei lá, vocês podem ler um trecho que vocês acham que é interessante, Sim. ok? Porque ela vai tratar realmente disso, da questão do discurso ali no funk, Sim. né? Então, como as palavras são utilizadas, por que são utilizadas, quais as representações, né? Então, tá aí no material para vocês, ok? Sim. Muito, muito obrigada. Aguardamos vocês lá no Desenvolvimento 4. E quem não assistiu às outras aulas, procure no repositório, no YouTube, que estão bem interessantes. Obrigada, Mauro. Eu que agradeço, foi ótima aula, foi um prazer. E curtam bastante aí esse material, porque esse curso vai ser bem interessante. Obrigada a todos, até a próxima. Até.